Agradeço, Senhor, por mais um final de semana. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor deu o descanso para nós. Estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um culto. Que o Senhor venha renovar-nos, Senhor, e venha falar conosco. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Teu favor e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer: eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer: eu te pertenço. A paz dos Senhor, irmãos. Amém. O microfone funcionou, ficou mais forte, amém. Queria pedir aos irmãos procurarem suas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 10.
Eu bati um papo rapidinho com o pregador dessa noite, o Lucas, perguntando do tema da mensagem dele, pedindo orientação, né? A gente, quando vai dirigir, normalmente a gente pede para o diretor falar mais ou menos o tema que ele vai ministrar. E a gente procura algum texto que tenha a ver, né? Mas o Lucas falou, não, fica à vontade. Mas o texto que eu já tinha procurado, já estava procurado antes de eu falar com ele, tem tudo a ver com o que ele vai falar essa noite. Então, Deus, quando você é cristão, você acredita em Deus, você não acredita em coincidências, mas fugiu a palavra. A gente só acredita em providência, que Deus está agindo. Então, Mateus 5, versículo 10 diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Nelson a fazer oração pelo nosso culto essa noite e também pela oferta. Então, convido os diáconos em função para que venham à frente. Curvando nossos frontes. Bendito, maravilhoso Pai, Tu és digno de toda honra e toda glória, Pai. Te agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui na Sua santa casa de oração, onde viemos, Pai, Te louvar e Te adorar, Seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, bendito és Tu, Pai. Eu rogo a Ti e peço, Pai, abençoe a cada um que aqui vier, Pai, para que possa sair cheio do Teu Espírito, que o Teu Espírito, Pai amado, acompanhe cada um, permanecendo e dando a proteção e livrando-nos de todo o mal. Pai, abençoe esta oferta que vai ser levantada, abençoe cada ofertante, Pai, dai a cada um o sustento de cada dia, que nunca falte nos seus lares, Pai. Abençoe também as mãos que vão fazer uso, que seja, Pai, dirigido único e exclusivamente, Pai, para a Tua obra. Eu Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Peço os irmãos colocarem em pé em nome de Jesus. O pastor Carlinhos e a diaconisa Solange estão em Vinhedo hoje. Vai haver um casamento hoje lá e ele pediu para justificar a ausência deles. Ontem eu me ausentei também, eu estava em Vinhedo ontem pregando. E foi muito abençoado o culto. E os irmãos de Vinhedo mandaram um abraço aqui para os irmãos do Parque Itália. Eu brinquei ontem que nós somos igrejas irmãs agora, né? Porque tem os mesmos pais. Então nós somos irmãos ali, a igreja de Vinhedo e Parque Itália. Deus abençoe. Vamos louvar a nosso Deus. Depois a mensagem com o irmão Lucas. Prostro aqui aos pés da cruz, é onde estou, entrego a Ti o que tenho, ó Deus. As minhas mãos vêm a limpar meu coração, purificar. Aceitarei tudo que tens pra mim.
sou a te adorar. Sou teu e tu és meu. Aqui estou a te adorar. Sou teu e tu és para a cruz, e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu É uma alegria muito grande estar aqui trazendo a mensagem do Deus Todo-Poderoso para a sua igreja. E é mediante essa alegria que eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículos 1 ao 2 e depois o versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 ao 2 e versículo 10. O tema dessa mensagem é: depois que o avivamento começa, vem o cerco. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. Versículo 10. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Feche seus olhos e não a sua Bíblia e oremos para que Deus use a minha boca para falar com cada um aqui, no nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui na Tua casa, no Teu santuário, na casa de oração. Viemos aqui para ouvir a Tua voz, para Te adorar, para Te bendizer. Mas nesse momento em especial, o momento da mensagem, a gente pede que o Senhor venha falar com cada um aqui presente. Fala comigo, fala com os irmãos que estão atentos e querendo, desejosos da Tua palavra, ouvir o que o Senhor quer, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para a semana. Sabemos que teremos muitas lutas, mas sabemos que o Senhor está conosco. No nome de Jesus, fala conosco hoje. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como vimos na leitura, Ezequias ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos. Ele fez o que era correto aos olhos de Deus. No entanto, quem reinou antes dele foi Acás, seu pai. E Acás
não fez o que era correto aos olhos de Deus. Na verdade, Acaz só fez besteira. Foi um erro atrás de outro erro, uma besteira atrás de outra besteira, era só bola fora que Acaz dava. Acaz, ele fez imagens de Balaíns. Os Balaíns eram os piores deuses pagãos daquela época. Além disso, Acaz, ele queimou os filhos dele em sacrifício a deuses pagãos. Em cultos pagãos, Acaz queimou os próprios filhos em sacrifício. Ele queimou o incenso. O incenso que era algo exclusivo para o sacerdote fazer, o sacerdote queimar. Acaz foi e queimou o incenso. Isso, é claro, acarretou numa fúria tremenda do Deus Todo-Poderoso. No passado, o último que havia queimado incenso, Corá, foi engolido pela terra, levado ao Sheol, como dizem os judeus vivos. E não foi menos que aconteceu com Acaz. Por conta disso, por conta de todas as transgressões de Acaz, Deus entregou o reino de Judá nas mãos do rei da Síria, nas mãos do rei de Israel. Como alguns irmãos, espera aí, rei de Judá, rei de Israel. A época em que Ezequias e Acaz reinaram foi a época do reino dividido. Havia o reino de Judá e o reino de Israel. Então, Deus entregou o reino de Judá nas mãos do reino de Israel. Tanto o povo de Israel quanto o povo sírio invadiu Judá, saqueou, matou pessoas, levou muitas pessoas cativos para suas terras. Eles só não levaram, o povo de Israel só não levou o povo de Judá cativo, porque Deus falou, não levem os seus irmãos cativos. Deus não permitiu que eles levassem. Mas a mesma coisa não aconteceu com os sírios. Então, muitos foram levados cativos para a Síria. Depois disso, depois de 2 guerras poderosas, Deus vai e fala com Acaz, em 2 Crônicas, no capítulo 28, versículo 6, Deus fala, pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos guerreiros valentes, porque havia abandonado o Senhor, Deus de Israel. Deus chega e fala, Acaz, em um dia morreram 120.000 homens por sua culpa. Em um dia, o seu exército foi praticamente destruído por sua culpa, porque você deixou os meus caminhos, porque você está no pecado. Sem exército, a coisa só piorou. Os edomitas e os filisteus invadiram Judá, saquearam, mataram, levaram pessoas cativas. Levaram tudo que eles tinham de valor. Levaram amigos, irmãos, parentes. O povo estava numa total desolação. O que Acaz fez? Pediu ajuda para o Deus Todo-Poderoso, para o nosso Deus? Não. Ele pediu ajuda para o rei Tiglates, o rei da Assíria. Nesse momento, ele falou, Tiglates, me ajude. Eu te dou bens, eu te dou dinheiro, eu te dou recursos se você me ajudar. Agora, espera aí. Depois de 4 guerras, depois de sofrer tanta invasão, depois de ter tanta derrota, que recurso financeiro ele tinha para dar para Tiglates? Ele não tinha. Ele pegou tudo que havia de valor na casa dos príncipes de Israel, nas casas dos poderosos. Ele pegou tudo que tinha de valor na casa do rei. E ele pegou tudo que tinha de valor no templo e deu para Tiglates. Só tem um problema. Tiglates não honrou a aliança. Tiglates, o rei da Assíria, invadiu Judá, matou, saqueou, levou pessoas cativas. O reino estava desolado, o reino estava destruído. Tudo estava mal. Acaz, ele promoveu uma crise militar. Em um dia, 120.000 guerreiros mortos. Acaz promoveu uma crise religiosa. O povo não sabia mais o que adorar. Tem vários deuses aqui em Judá, tem deuses da Assíria, deuses balaíns, tem todo tipo de deus aqui. E é claro, eles deixaram de adorar o único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, aquele que nós adoramos. Ele promoveu uma crise econômica, depois de tanto dinheiro desperdiçado em guerras, e mais, de tanto dinheiro sendo roubado, levado de Judá, rolou uma crise econômica, e mais, uma crise social e moral. Quem não desanima
vendo seus parentes, seus amigos sendo mortos e levados cativos. No entanto, Acaz morreu. Os irmãos quase que, alguns aí eu vi que quase ensaiaram glória a Deus, né? Porque também o camarada deixou a desejar em todos os aspectos. No entanto, a gente vê principalmente isso, como ele errou, como ele falhou, que quando foram enterrar Acaz, pegaram e falaram assim, ó pessoal, todo mundo erra, eu já errei, mas esse camarada errou demais. Ah não, não dá. Não vamos enterrar ele com os reis de Israel não. E olha que na hora do velório o povo costuma ressaltar as coisas boas. Eu vi um pastor contando uma história, ele falou que ele estava num velório, e aí o camarada que estava fazendo o culto fúnebre, falou, olha, ele nos deixou, era um bom pai, um bom marido, um bom cristão. Quando falou isso, a viúva olhou e falou para o filhinho, filho, vê se é seu pai que está ali dentro mesmo, porque não é possível. Bom pai, bom marido, bom cristão. Mas na hora do velório é assim, o povo costuma ressaltar as qualidades. Mas Acaz, nem na hora do velório, nem nessa hora, deu para falar de alguma coisa boa dele. Porque o camarada errou demais. E quem sofreu com isso foi Judá. No entanto, Ezequias começou a reinar. Ele foi aclamado como rei de Judá. Agora, eu me coloco no lugar de Ezequias. Imagina, eu imagino se alguém falasse para mim, ó, esse reino é teu. Eu diria, eu devolvo. Não dá não. Com todo tipo de crise, crise militar, não tem exército, eu não tenho um soldado para me defender como rei. Crise social, o povo está todo mundo olhando para mim falando, ó, foi o pai dele que fez besteira. Crise política, crise econômica, para manter uma monarquia tem que ter dinheiro. E imagina ele olhando e falando, agora eu sou rei, eu vou desfrutar dos privilégios. A casa do rei, cheia de espaço vazio, porque tudo de valor foi para o outro reino. Ezequias, ele tinha tudo para continuar o caminho que o pai dele havia trilhado. Ele tinha tudo para continuar fazendo o que era mal. Ele provavelmente não via uma mudança, uma solução. No entanto, ele não via, mas ele cria. Ele acreditava que ele poderia conseguir o avivamento para a vida dele e para o reino inteiro dele. A primeira coisa que Ezequias fez em 2 Crônicas, no capítulo 29, 3, diz assim, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. No primeiro ano do primeiro mês, o primeiro ato de Ezequias como rei, vamos abrir as portas do templo. Vamos reformar o templo. Vamos preparar isso daí. Depois, o segundo ato, ele pegou todos os deuses pagãos e falou, tira tudo isso daí, quebra tudo isso, joga fora. Eu não quero saber, a partir de agora, nós adoramos um único e verdadeiro Deus. A partir de agora, Judá só adora o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Em terceiro, ele chamou os sacerdotes e os levitas, porque o pai dele havia promovido uma crise no meio sacerdotal. Claro, ele trouxe deuses de outro lugar. Como pararam de adorar o Deus verdadeiro? Os sacerdotes ficaram sem emprego. Ele pegou e falou, volta os sacerdotes, vamos pagar um salário de novo para os sacerdotes. É salário mínimo, tudo bem, mas é o que tem por hora. O reino ainda está com dificuldade. Mas volta a ter sacerdotes, volta a ter levitas. E ele cobrou dos levitas, falou, sacerdotes e levitas, vamos nos santificar. A partir de agora é vida nova. A partir de agora é avivamento que a gente vai ter. Vamos nos santificar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, ao verdadeiro Deus, aquele que nossos antepassados adoravam. Em quarto, ele restaura o culto. Ele não deixa mais que isso seja apenas entre a monarquia, entre os sacerdotes e levitas. Não, ele quer que o povo inteiro agora adore. Ele quer que o povo inteiro busque servir a Deus. Então ele restaura o culto a Deus. Agora, eu gosto de imaginar algumas coisas na história que não estão na Bíblia, mas não há nenhum mal em imaginar. Eu imagino ele chamando o povo para o culto. E ele falando, vamos adorar, povo. Vamos cantar, Deus é bom. Eu imagino alguns irmãos olhando para o lado e falando, não parece. Mas se ele está dizendo, né? Aí vamos agradecer, bora lá pessoal, vamos agradecer. Eu imagino outros irmãos olhando e falando, agradecer pelo quê? Pela invasão de semana passada?
pelos nossos parentes que foram levados cativos para a Síria, para o reino dos filisteus? Vamos agradecer pelos nossos amigos que foram mortos? Eu imagino nesse momento Ezequias falando, pessoal, vamos pedir para Deus melhorar as coisas, então, esquece esse negócio de agradecer, vamos pedir o avivamento, vamos pedir a mudança de vida, vamos pedir uma vida nova, vamos pedir para que Deus mude a nossa sorte. E o povo começou a pedir, o povo encarou, falou, vamos lá, já que ele está dizendo, vamos tentar. A gente não tem nada a perder, a gente já perdeu tudo. Vamos buscar uma vida nova. O povo estava com a estima abalada, o povo estava com uma baixa autoestima. O que ele fez? O que Ezequias sabiamente faz? Em quinto, ele promove a Páscoa. Ele promove a comemoração da festa da Páscoa. Por quê? O que a Páscoa é? A Páscoa é a comemoração, a lembrança que o povo judeu tem pela Deus ter tirado eles do Egito. Porque Deus tirou com mão forte as 10 pragas, todo o caminho no deserto que Deus cuidou de Israel, tudo que Deus fez por Israel. Então ele restaura a Páscoa, ele fala, vamos lembrar do que Deus fez no passado. Porque o mesmo Deus que faz lá no passado, faz hoje. O mesmo Deus que faz grandes coisas no passado, faz no nosso meio. Fez na época de Ezequias e faz no nosso meio ainda hoje. Em sexto, ele chama o povo para o compromisso e para a fidelidade. Pessoal, vamos dizimar e ofertar. Imagina o povo ouvindo isso. Todo mundo, me desculpa a expressão, mas todo mundo duro, igual um coco. E ele fala, vamos dizimar e ofertar. Ele fala isso para o povo que estava nessa situação por conta do pai dele ainda. Só que o povo já estava tendo o coração mudado, tendo o coração transformado. Então eles falam, não, a gente vai contribuir. A gente vai para a fidelidade. A gente vai ser fiel com Deus, porque Ele há de ser fiel conosco. E aí, com tudo isso, a gente vê que o povo de Judá já estava mudando. Já havia um avivamento religioso, já havia uma vida nova no que diz respeito à vida com Cristo. Eles estavam cultuando, eles estavam adorando, eles estavam voltando a estudar a lei, e mais do que estudar, voltando a cumprir a lei. Eles estavam voltando a fazer o que era correto, voltando a seguir os caminhos de Deus. O avivamento religioso havia acontecido, uma vida nova no que diz respeito à vida com Cristo, tinha acontecido. No entanto, depois do avivamento ter iniciado e quase concluído o avivamento religioso, o que acontece? Olha para o teu irmão e pergunta, o que acontece? O avivamento continua, né? Nas outras áreas, talvez. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 1. 2 Crônicas 32, 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá e sitia as cidades fortes, a fim de conquistá-las. Depois destas coisas, depois dessa fidelidade, quem vem? Quem tinha que ter vindo? Deus, o Espírito Santo, a continuação do avivamento? Mas quem vem? Senaqueribe, querendo destruir, querendo conquistar, querendo dominar. Por quê? Depois que o avivamento começa, meu irmão, vem o cerco. Depois que o avivamento começa nas nossas vidas, nós somos cercados pelo inimigo. Agora, o que é o cerco? Cerco é uma tática militar usada tanto em guerras antigas quanto em guerras atuais, em que o inimigo cerca a edificação ou os soldados daquele que ele quer destruir. No cerco, você nunca faz um único ataque de grande escala, você faz vários ataques de pequena escala, gerando cansaço, gerando fadiga. Tem que ficar o tempo inteiro vigiando. Em alguns momentos você tem que lutar ferido. E mais, no cerco, tem pouca água, tem pouca comida. Quando tem? O cerco é difícil resistir ao cerco, é difícil sobreviver ao cerco. Agora, o que nós fazemos
quando o inimigo vem e nos cerca? O que fazer? O que Ezequias fez quando o inimigo veio a ele e cercou? O que nós hoje vamos fazer quando começarmos o avivamento nas nossas vidas e o inimigo vir e nos cercar? Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta lá no Salmo 46, versículo 1. Alguns teólogos vão dizer que o Salmo 46 é o pano de fundo ou a inspiração para os eventos que aconteceram nesse cerco. Alguns acreditam isso, que a inspiração foi esse cerco. Abra lá a sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim no Salmo: o que fazer quando somos cercados pelo inimigo? A palavra de Deus no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que fazer, meu irmão? Se refugie. Ezequias se refugiou em Jerusalém, na cidade de Deus. Hoje não temos uma Jerusalém, mas nós temos Deus. Se refugie nele na hora do cerco. Quando o inimigo te cercar, quando você se sentir cercado pelo inimigo, se refugie no Deus Todo-Poderoso. Lá você vai ter abrigo. Pode o mundo inteiro estar um caos, pode tudo ao redor estar um caos, pode parecer tudo estar sendo destruído. Não tenha medo. Salmo 46, 2 e 3 diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, ainda assim, mediante a tudo isso, Deus é o nosso refúgio. Ainda assim, Ele é a nossa fortaleza. Não temos por que temer. Se refugie em Deus. Quando você estiver cercado, quando parecer que não tem jeito, se refugie em Deus. Com Ele vai ter jeito. Agora, o que mais Ezequias fez quando o Senaqueribe estava vindo para Judá, estava indo cercar Jerusalém? Ele tampou as fontes de água. Por que ele fez isso? Tinha muitos poços, tinha muita fonte de água. O inimigo poderia se hidratar, poderia se fortalecer com essa água. Então ele mandou entulhar todos os poços. Eu imagino o povo talvez olhando para ele e dizendo: Ezequias, como é que a gente vive sem água? Você vai entulhar todos os poços? Quem costuma fazer isso é o inimigo. Agora a gente vai entulhar nossos poços? Há coisas na nossa vida, meu irmão, que são como água para nós. São fundamentais. É algo importante para nós. Não, mas na hora do cerco, a gente tem que deixar de lado. Na hora que somos cercados pelo inimigo, a gente tem que deixar de lado. Talvez a gente vai olhar e vai falar: puxa, mas como eu vou sobreviver sem isso? Como eu vou viver sem isso? Não necessariamente sendo um pecado, ou alguma transgressão da lei, ou algo ruim. Não. Algo que fortalece o inimigo. Qualquer coisa que fortaleça o inimigo, na hora do cerco, tem que ser deixado de lado. Talvez vai parecer: não dá para viver sem isso. Não tem como viver sem isso. Isso é como a água para mim. A única água que precisamos é a água do Deus Todo-Poderoso. Salmo 46, 4 diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Há um rio, meu irmão. Lembre-se sempre, há um rio. Esse rio vem do trono de Deus. Abdique da água humana. Abdique daquilo que é como água para você, que é algo importante para você, mas que não alegra e não agrada a Deus. Saiba de uma coisa: se você abdicar dessa água, da água humana, Deus há de te dar a água da vida. Apocalipse 21, 6 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Eu quero essa água. Quem quer aqui essa água? Vamos abdicar, vamos deixar de lado aquilo que fortalece o inimigo, para assim vencermos, para a honra e glória do Senhor. Agora, o que mais Ezequias fez antes ainda de Senaqueribe chegar, antes de Senaqueribe cercar, propriamente dito, Jerusalém? Em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 5,
a gente vê Ezequias fazendo uma defesa, se preparando para enfrentar Senaqueribe. No capítulo 32, versículo 5 diz: Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantou torres sobre ele, fez outro muro por fora, fortificou Milo, a cidade de Davi, e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Então estabeleceu oficiais sobre o povo e reuniu-os na praça, junto à porta da cidade, e os animou. Olha só, reconstruiu o muro que estava quebrado, fez um muro para frente, fez armas. Ele está preparado, ele tem uma defesa. Pode não ser uma defesa igual a do Atlético de Madrid, igual a do PSG, uma defesa impenetrável. Não, essa defesa aí de Ezequias está mais para do Palmeiras, do Santos, do São Paulo também, que atualmente não está muito legal. Está por aí. Mas é o que tem, é o melhor, é o que eu posso oferecer. Ezequias fez o que ele tinha de melhor. Era o que ele podia. O que ele tinha era pouco, sim. Eu imagino alguns olhando: Ezequias, a gente está fazendo arma. Mas cadê o exército? Eu acho, Ezequias, deixa isso para depois. Deixa o exército para depois. Qualquer coisa, entrega uma arma na mão de cada um e vamos crer no Deus Todo-Poderoso que Ele vai nos capacitar para vencer esse inimigo. Ele vai nos tornar um exército. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Eu imagino Ezequias ali tentando. Ele fez o melhor dele. Ele fez o que ele podia. Nós temos que fazer isso, fazer o nosso melhor, criar a nossa defesa. É pequena? Não importa. Não importa se ela é pequena. Não importa se talvez ela seja aparentemente fraca. Não importa. Salmo 46, no capítulo 5 diz: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Deus está no meio da sua defesa. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus vai ajudar ela, Deus vai promover a resistência dela. Creia nisso, creia que a sua defesa vai ser fortificada não por homens, mas pelo Deus verdadeiro, para o Senhor das guerras. Talvez você vai dizer: mas espera aí, o que eu posso fazer é tão pequeno, é tão insignificante. Para os olhos humanos é nada. Tem tantas fraquezas na minha defesa. Não tem problema. 2 Coríntios 12, 9 diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem muitas fraquezas? Tranquilo, irmão. Sua defesa vai ser grandemente aperfeiçoada por Deus. Durante o cerco, Senaqueribe, ele afrontou grandemente Ezequias. Já quando Jerusalém já estava cercada, ele foi afrontar Ezequias. Senaqueribe, ele disse: pessoal, não acredita no que o Ezequias está falando, não. Ele falou para vocês adorarem um único Deus. Só que o pai dele adorava no início um único Deus. E todas as vezes foi derrotado. E mais, eu adoro a vários deuses e eu sou campeão. E além disso, eu já venci a todos. Vocês são só mais um. E para incumpridar a história, meu pai venceu o pai dele. Eu vou vencer ele. Essa tradução é minha mesmo, irmãos. Não é a do João Ferreira, não. Mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele disse: eu já venci. Vocês não têm a mínima chance. É certo que eu vou vencer. Não tem como. Eu já venci a todas as nações ao redor. Vocês são só mais um que hão de cair sobre a minha mão. Não tema quando o inimigo te afrontar. Não tema quando o inimigo vier e falar: eu já venci a muitos, eu já destruí a muitos. Inimigos poderosos vão se levantar contra cada um aqui. São famosos, já venceram a muitos, já submeteram muitos à derrota. Mas chegou o dia, ou chegará o dia, deles terem um encontro com um servo do Deus Todo-Poderoso. Chegará o dia deles encontrarem em combate um servo do Deus Altíssimo. E nesse dia eles conhecerão uma coisa nova, através das mãos de cada um aqui: a derrota. Nós venceremos eles em nome de Jesus. Nós venceremos o cerco, resistiremos ao cerco, para a honra e glória do nosso Deus. Ezequias olhou e disse:
Fiquem tranquilos. Em 2 Crônicas mostra o que Ezequias disse. Diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Com ele pode estar o maior exército de todos, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o Deus verdadeiro. Ele vai nos dar a vitória. Creia, meu irmão. Creia que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. Saiba de uma coisa: Ele é o único e verdadeiro campeão invicto. Ele triunfou sobre a morte. Ele lutou contra a morte. E mais, ele venceu a morte. Não há inimigo que possa contra o nosso Deus. Se ele está ao nosso lado, nós iremos vencer. Nós iremos resistir ao cerco e vencer para a honra e glória dele. Agora, é importante ressaltar que tudo isso, todas essas atitudes, elas não vão fazer com que nós quebremos o cerco. Não. Elas não vão fazer com que consigamos quebrar o cerco. Porque quem quebra o cerco não é quem está cercado. Quem está no cerco resiste, sobrevive até a vinda de reforços. Até o reforço vir e aí sim quebrar o cerco. O nosso reforço é o Deus Todo-Poderoso. E ele há de vir e quebrar o cerco. Ele há de vir e lutar por nós. Tão certo quanto vive o Senhor, tão certo quanto vive a alma dele. O Senhor há de vir ao nosso favor, lutar as nossas batalhas e vencer. Resista até ele vir, assim como Ezequias resistiu. Porque quando o Senhor veio, quando o Senhor entrou com providência, ele mandou um anjinho, um anjo. Esse anjo, esse único anjo, acabou com toda a tropa de Ezequias. Destruiu boa parte da tropa de Ezequias, matou, venceu, promoveu a vitória contra o exército de Ezequias. Salmo 46, versículos 8 ao 10 diz: vinde contemplar as obras que o Senhor, que devastações faz na terra. Ele acaba com as guerras até o confim do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e destrói os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E quando o nosso Deus for exaltado sobre as nações, for exaltado na terra, nós havemos de ser aclamados como campeões, como vencedores, para a honra e glória do nosso Deus. Creia, ele há de vir, ele há de quebrar o cerco. Se você está sendo cercado pelo inimigo, se você está passando num cerco, vivendo um cerco, saiba que vale a pena resistir. Resista. Uma hora Deus vai vir. Pode não ser no nosso tempo. Pode não ser na hora que nós queremos. Mas ele há de vir. Ele há de quebrar o cerco. Agora, depois de ter vencido o cerco, depois de Deus ter promovido tudo isso, ele quebrou o arco, ele despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. Depois de o povo viver e ver tudo isso, a vida segue. A vida continua. Segunda-feira estava ali para eles. E todas as outras crises que ainda haviam para ser vencidas. No entanto, o Senhor faz tudo perfeito. Quando a gente resiste ao cerco, quando a gente resiste ao cerco, Deus vem e quebra o cerco. O avivamento que vem depois do cerco, ele alcança áreas da nossa vida que a gente nem imagina. E alcançou áreas no reino de Judá e na vida de Ezequias que ele nem sequer imaginava. O povo ficou sabendo, porque tinha um detalhe: o anjo só destruía, só matava guerreiro valente. Por que ele só matava guerreiro valente? Os publicitários aí que me ajudem. Propaganda é a alma do negócio. Se ele matasse todo mundo, quem iria ficar sabendo do quão poderoso era aquele anjo e o quão poderoso era o Deus de Israel? O Deus de Judá, desculpa. Então, ele só matou valente e deixou os covardes irem embora para espalhar o quão poderoso era aquele Deus. O quão forte, o quão poderoso e o quão vitorioso era aquele povo, porque tinha um Deus verdadeiro. Quando aquilo foi espalhado, muitas nações, muitos reis de outras nações chegaram e falaram para Ezequias: Ezequias, sou teu amigo, Ezequias. Falei para
para Senaqueribe não querer briga com você, rapaz. Falei para ele. Ele falou, olha, Ezequias, eu não quero briga com você não, eu sou teu amigo, rapaz, você sabe. Não vamos fazer paz, vamos ser amigos. E muitas nações vieram e falaram, ó, Ezequias, sem briga, porque você não tem exército, mas você tem um anjo poderoso. Ou melhor, você tem um Deus poderoso que luta por você. Seu inimigo vai conhecer o quão poderoso é o Deus que está contigo antes mesmo de te encontrar em combate. Ezequias teve a crise militar resolvida. Por quê? Ninguém queria mais guerrear com Israel, com Judá. Ninguém mais queria guerra com eles. Então não tinha, mesmo eles não tendo exército, a crise militar estava resolvida. Não havia necessidade mais do exército. E mais, esses muitos reis que vieram e falaram, ó, Ezequias, não quero briga com você. Eles trouxeram muitos bens, trouxeram muita riqueza, trouxeram muita coisa e falaram, ó, para provar que eu não quero guerra com você, para provar que eu não quero briga, para provar que eu sou teu amigo. Ó, tem muita coisa aí para você, Ezequias. Crise econômica resolvida. O povo passou a ter dinheiro, passou a ter uma moeda, o reino passou a ter recurso financeiro. A crise econômica foi parcialmente resolvida. E mais, a crise social e moral também foi resolvida. Sabe por quê? Em Salmos 91:7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo é lindo quando a gente ouve, é lindo quando a gente lê. Agora imagina aquele povo no passado que viveu isso. Muitas nações caíram ao lado deles. Muitas nações muito mais poderosas caíram à direita deles. Mas eles não foram nem sequer atingidos. Eles não sofreram nenhum dano, porque Deus protegeu eles. Isso levanta a moral de qualquer um. Isso deixa qualquer um animado. Isso deixa qualquer um feliz. Então a crise moral também foi resolvida. Esse povo viu Deus quebrar o arco. Viu Deus literalmente despedaçar a lança e destruir os carros do fogo. O povo estava animado e crendo mais e mais no Deus Todo-Poderoso. Sabe de uma coisa? Depois que o avivamento começa, vem o cerco. Isso é fato. Vai acontecer o cerco. Mas depois que resistimos ao cerco, a continuação do avivamento é incrível. A continuação do avivamento é magnífica. Porque ela alcança áreas da nossa vida que a gente nem esperava, que nós nem sequer imaginávamos. Resista. Resista com fervor. Vale a pena. E lembre-se sempre, Salmo 46, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Fiquemos em pé. Convido o grupo.
estava falando, eu lembrei perfeitamente. Onde é meu reinado? Aonde eu reino? No meu lar. O meu lar é o meu reino. Lembrando das palavras que o Lucas disse aqui. Se no meu reino eu crio lá um balainho, ou uma outra maneira, que Deus fique de lado, que Deus fique no esquecimento, o que vai acontecer no meu reinado? Eu não vou ter proteção, eu não vou ter segurança, eu estou dispensando os anjos do Senhor, que Deus me fornece para me proteger, para me livrar do mal. Então, irmãos, não deixe que o nosso Deus seja substituído por algo que não seja a verdade. Porque é através de uma mentira, é através, talvez, do negócio mal feito, que possa levar prejuízo ao irmão. É através dessas coisinhas pequenas que nós vamos fazendo com que Deus vai se afastando e o inimigo vai nos aproximando. Quando nós damos lugar para o inimigo aproximar de nosso lar, Deus não é intruso. Ele vai se afastando. Não é o que você quer, então se vire com os problemas. Porque na hora que você precisar, busca-me, que eu estarei para te servir, que eu estarei para te atender. Então, irmão, nas horas das dificuldades, nas horas dos problemas, lembra o povo passado, o que aconteceu com eles, para que nós possamos tirar proveito, para que nós possamos ter uma vida em paz, uma vida segura, uma vida dirigida e guiada por Jesus Cristo. Entrega, irmãos, tudo na mão de Deus. Não fique pensando, se preocupando com o que pode acontecer. Se você está na mão de Deus, se você entregou seu lar, sua vida e seus filhos para Deus, nada de problemas, de dificuldades vai passar. Se passar, será passageira e Deus lhe trará a recompensa. Porque nós somos seres humanos, vamos encontrar dificuldade, mas nós sairemos vencedor, porque nós temos Cristo em nosso coração, porque é Cristo que guia nossas vidas, é Cristo que está conosco. Agora, irmãos, vamos orar. Vamos lembrar do nosso irmão pastor Paulo. Ele passou uns dias com pneumonia, está restabelecendo. Vamos esperar que em breve ele retorne aqui ao templo, à nossa igreja, porque eu estive visitando ele a semana passada. Mas graças a Deus ele estava bem melhor. Você esteve lá hoje, Fábio? Ó, ele está bem? Ele está melhorando. Então, nossas orações, vamos entregar a vida dele a Deus, para que Deus cuide daquela vida, que é um trabalhador voluntário para o reino de Deus, que está dedicando horas e tempo de sua vida para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos todos ajoelhar e orar a Deus. Se tiver alguém que quer receber orações com a imposição das mãos, dirija-se aqui à frente. Então, todos ajoelhados, irmãos. Santo, santo, maravilhoso Pai, te agradeço, Deus amado, pela vida. Te agradeço, Pai, por tudo que tu tem nos feito. Pai, abençoe os enfermos da nossa igreja. Abençoe aqueles também, Pai amado, que estão sofrendo. Coloque, Pai, a tua mão poderosa sobre cada um. Liberte, Pai, do mal. Abençoe, Pai, cada um que aqui vieram, para que possa, Pai amado, sair cheio do teu Espírito, para que possa, Pai amado, ter a sua vida abençoada e protegida. Livre, Pai, cada um dos problemas que enfrente pela vida. Dai sabedoria, Pai. Dai entendimento. Dai a porção do teu Espírito, Pai. Fique conosco, Deus amado, para que possamos ter uma boa semana, Pai.
cheia de paz, cheia de amor. Que o teu Espírito Santo permaneça em nossos corações. Eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Agora vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que tenhamos uma boa semana em nome de Jesus Cristo. Amém.